Olá pessoal, aqui é o Saulo Amui da ByteView, trabalho com a parte de automações, engenharia de IA e vou contribuir com vocês hoje aqui nesse tema muito importante que são os erros que consultores, empresas, implementadores de um modo geral, profissionais cometem aí nas automações e também discutir formas, soluções de evitá-las. E para isso farei uso, né, de uma conversa bem honesta, que sincera, de situações que ocorrem e que a gente observou durante muitas vezes. Então, quando você vê algo mais de 50 vezes acontecendo, combinemos aqui que não se trata de uma casualidade, mas sim de um padrão que já é existente. Então, dá para a gente inferir sobre isso e compartilhar com todos. Então, o primeiro erro, aquele que começa, né, certo, para que dê certo, algo tem que ser feito de uma maneira totalmente equilibrada, porque quando temos um processo quebrado, é natural que aquilo amplifique com automação tudo aquilo que estava talvez não percebido em formas de erros. E aí o erro mais perigoso que quebra tudo de verdade. Então veja, processo ruim tem que ser refatorado. Então, muito comum nesse caso que a gente trouxe aqui de uma empresa que nos ligou, né, falando que na área de varejo queria automatizar sobre gestão de pedidos, tudo aquilo que trouxesse maior agilidade, o que é natural. Agora, quando a gente foi colocar a mão na massa, nós fomos vendo que tínhamos vários processos ali obsoletos, muitos não sabiam nem por que exatamente era daquela forma, mas quando eu cheguei era assim, sabe? Então essa rotatividade às vezes de pessoas da empresa faz com que a nova pessoa que assume uma função não se sente tão confortável nas primeiras vezes, nos primeiros meses ali, de alterar qualquer coisa. E também é pertinente que não mude, né? Chegue mudando. Mas isso muitas vezes se arrasta e fica, a planilha estava ali, tem naquele arquivo tal, naquele servidor, ou então aquele sistema, e com isso digita pedido mais de uma vez, você tem aprovações que muitas vezes não se sabe mesmo se precisaria de que aprovasse agora, se isso ainda é vigente ou não. Então nós entramos nesse processo, analisando tudo, levantando, entrevistando as partes para que a gente chegue nesse processo de refatorar antes de automatizar. Então veja, a gente para tudo, né? Assim, do ponto de vista de qualquer implementação, não é hora de implementar, ninguém sai construindo uma casa sem fazer o projeto ou sem entender bem as situações daquele projeto, os riscos, o que envolve. E a mesma coisa são as implementações e automações. Sair automatizando simplesmente porque uma ferramenta é fácil de automatizar se torna até perigosa. Então, você primeiro, nós levantamos aqui nessa empresa com um tempo, observando os processos, levantando, anotando, desenhando, questionando, e aí sim girando cada vez mais clareza para que depois passemos para a automatização, né? E essa automação, ela se reduziu. Em vez de ter 10 passos, passamos a ter 3 passos ali. Então, claro, menos erros, menos custos, isso se torna mais assertivo e menos frustração. Então, é o que se espera de fato. E aí tem aquela frase importante que eu gosto aqui de citá-la, que às vezes a gente está usando uma britadeira, né, para cortar um bolo, sabe? E o problema então não é a britadeira, é o bolo, ou seja, é onde estamos utilizando. E muitas vezes temos ferramentas poderosas ou ferramentas complexas para certas ações e não é aquela ação ali, não é naquela operação. O problema não é a ferramenta ela é muito boa, mas não para aquilo. Então, a ferramenta não se torna adequada nessa situação. Agora, o segundo erro é justamente implementar sem mudança cultural, porque isso parece algo muito assim, talvez desconsiderado, e é uma das maiores coisas que devem ser observadas, porque quem vai operar a ferramenta, já disse quem, né? São pessoas. Ferramentas são só ferramentas. Por mais que estejamos na era da inteligência artificial, tenhamos muitas formas agênticas, mas a ferramenta às vezes entra no setor de forma desavisada ou sem o melhor preparo. Então, é uma ferramenta também que ninguém usa direito porque não teve nenhuma apresentação adequada. Simplesmente alguém chega e diz assim: olha, gente, né, como está aqui, ó,
a gente sabe que você está acostumado com isso, que você é expert nesse jeito de trabalhar, mas a partir de agora temos uma ferramenta, aí promete um monte de coisa a ferramenta, que vai fazer isso, vai melhorar a vida. Mas olha, isso impacta a vida do sujeito, impacta um departamento, uma maneira, uma forma de proceder, a forma de pensar e agir, e isso é o que entendemos por cultura. Então, você tomar atenção à cultura, eu diria aí, né, não só eu, mas vários autores na área de engenharia de software, é um cuidado de 50% de pessoas e 50% de ferramenta. É um peso igual. Então, o que, que acontece quando se implementa de uma forma descuidada com as pessoas? Passa um tempo, o operador ou até mesmo gerentes, né, voltam a utilizar aquela planilha porque ele sabia onde é que estava exatamente, sabia qual célula que entregava o valor, ele já estava acostumado, e aí ele já tem, de certa forma, também um controle, e uma ferramenta nova parece que ele perde o controle, ele tem medo, então, mais de alguns receios, né? E tudo isso gera uma certa distância ou uma resistência muito grande neste processo. Bom, então é claro que a solução é preparar as pessoas para a tecnologia por meio de workshops, treinamentos, participação, escuta ativa, para que seja considerado, para que seja realmente entrevistada não só como uma escuta e pronto, beleza, mas poxa, que legal. Então, aproveitando da experiência para que ele se sinta realmente participante do processo, validado, considerado e quando for o caso de não considerar, também esclarecer, explicar adequadamente para que aquilo realmente faça parte, porque as pessoas acabam criando é, uma certa relação com a ferramenta ou com o modo de trabalho, e mudar isso é como se estivesse tirando uma parte de si muitas vezes. Então ela participar dessa mudança, vendo o porquê, vendo aonde que vai impactar, o que, que vai beneficiar não só para a empresa, mas para ela, a qualidade de vida de trabalho, a operação sendo mais fluida, a segurança, faça com que potencialize o potencial, né, da pessoa, daquele talento, e não necessariamente esbarrando em operações que agora a máquina é capaz de fazer, mas valorizando cada vez mais o potencial humano. Isso é mudança de cultura, o que nos leva também a essa visão aí de um outro erro, que é essa busca ilusória, pelo menos por hora, de automatizar aí uma automação de 100%, achando que a ferramenta vai fazer tudo, agora não precisa mais de ninguém. Então, a recomendação é que nós valorizemos as pessoas no processo, porque olha esse caso, aqui foi um caso de uma empresa do marketing digital que ficou 8 meses em busca da perfeição naqueles 20% que faltava do projeto. E, e não chegava nunca, porque você fica paralisado, né, nessa busca da perfeição. Então, você, por exemplo, tinha ali que, no caso, enviar relatórios e pegar de muitos lugares, processar esses relatórios, validar as coisas, fazer as inferências, não era só apresentar o resultado em si, em dados, né? Mas tinha tanta coisa para ver, para olhar, para detalhes e situações externas aos dados que não eram percebidas, que aquilo amarrava porque tinha essa coisa já cravada de que queria ser 100%. Então, qual que é a sugestão? Recomendada, inclusive, ali, como já conhecemos, Pareto, né, que trata dessa proporção de 80-20. Não é à toa, a gente pode pegar emprestado esse conceito, vendo que a gente, quem sabe, trabalhe a 80% de automação e esses 20% fica por conta daquilo que é de caráter eminentemente humano mesmo, de uma maneira realmente dos talentos humanos, daquilo que envolve criatividade, julgamento, que tem as exceções, essa leitura, como eu falei, do jogo, do que está acontecendo, de percepções, às vezes, de pessoas ou do cliente, que você vá trazendo isso para a sua automação. Então, essa participação das pessoas ela é inevitável pela qualidade e ela gera também essa sensação de conclusão, porque você vai amparado com a máquina, ou seja, com automações, mas tem o componente humano ali alicerçado neste processo. Então deixa para a máquina fazer o que ela faz bem e pessoas para que também faça bem. E isso dá um sinergismo, que é o que se espera e que todos nós que trabalhamos nessa área sabemos, né? Nem que seja de forma empírica. E o quarto erro é um clássico, por mais que seja clichê, que todo mundo fale, repita, ouça, ainda acontece.
ainda acontece de várias formas, das mais sutis, as mais explícitas, porque você acaba atribuindo à ferramenta certas falhas e não consegue perceber valor, fazendo com que a solução desapareça e preso a percepções anteriores. Então a gente fala simplesmente, olha, não funcionou. Então você vai lá e implementa um processo de automação e o cliente então ele faz, por exemplo, um trabalho como foi esse aqui de implementação de RPA, que é justamente essa automação de processos robóticos ou de processos automáticos, né? Aonde você cumpre um papel que ninguém gosta de fazer, essa parte de reconciliação. Mas o fato é, antes disso chegar, como que era? Quanto tempo demorava? O que se fazia? O que se utilizava de recurso? O que estava envolvido nisso? Para que a gente tivesse um cenário de como está, né, o as is, para o to be, para como que vai ser, como que será. E aí a gente comparar essas duas coisas e poder ter essas definições claras das metas para que, olha, estamos atingindo, está melhor, aquilo ali diminuiu, esse tempo diminuiu, esse resultado melhorou, mesmo que tenha toda essa energia sendo colocada da mudança, que às vezes pode gerar um certo desconforto no primeiro momento, do novo aprender, do novo lidar, de acostumar com novos processos, mas está gerando resultado. E aí, às vezes, a gente parece que desvia isso para um lado para o outro, não sabe comparar, porque não mediu nem antes nem depois, ou tão pouco agora, e aí simplesmente passa um tempo, que foi o que aconteceu aqui, quando começa a cortar orçamento, o que corta? Aquela bendita ferramenta, aquele bendito caminho que estava sendo construído, que aparentemente parece que estava atrapalhando, porque é um investimento da mudança que vai repercutir em resultados vindouros no curto, no médio e no longo prazo, principalmente. E aí o CFO disse: olha, não funcionou. E aí a verdade é: não funcionou mesmo? Não, funcionou. Só que ninguém sabia o que estava funcionando e nem aonde. E aí isso evita com que a gente fique preso, às vezes, na própria ferramenta ou em defesas, né, de ferramentas e não nos resultados, que é o mais importante. Então, defina essas métricas antes, meça depois. A gente vai ver o tempo que foi economizado, quais foram os erros que foram reduzidos, o custo de cada transação, definindo metas, fazendo quais são os KPIs, né, os indicadores chaves que eu realmente não são inegociáveis para mim, aquilo que pode ser melhorado, vai comunicando valor pela percepção e a própria é, o dado medido, aquilo que se mede, é fator de correção. Então esses 4 erros e suas lições sintetizadas nos faz refletir sobre a gente não refatorar antes de automatizar, ou seja, sair fazendo sem corrigir os processos. Segundo, quando atropelamos a cultura, que é o modo que as empresas estão acostumadas no pensar, fazer e agir, né? Então, preparar as pessoas. 3, ter a ilusão do 100%, então buscar o 80-20 é um recomendado, ou 70-30, que seja 20% de automação, que se você não tinha nada, esse 20 representa muita coisa para você, né? É só se inspirar no 80-20, que quer dizer, olha, não precisa ser 100%. E o mensurar tudo, meça tudo que for possível. Isso aqui é clássico, mas é clássico porque é importante, desde sempre, em qualquer organização. E aí a gente conclui então que a automação, como sabemos, né, ela é poderosa, mas não é mágica, e que precisa realmente de pessoas competentes, que tenham uma visão que transcenda a tecnologia, que use bem da tecnologia, mas que conecte essa visão de negócio. E é para isso que nós também nos colocamos aqui à disposição, para que a gente mergulhe nisso, respeitando a cultura, a ferramenta, o modo que a sua empresa já está estabelecida, trazendo aquilo que nós podemos colaborar com toda parcimônia para que os resultados, não só da empresa, mas os resultados de vida, de qualidade, financeiro, seja realmente melhorado para todos. Conte conosco, estamos à sua disposição.